Neste momento, passamos a condução do culto para o nosso conselho, na pessoa do seu vice-presidente. E convido todos os presbíteros a estarem conosco aqui na frente, nesse momento de culto ao Senhor. Presbíteros efetivos e presbíteros em disponibilidade. Igreja, esse tempo é um tempo muito alegre, que a Igreja Presbiteriana do Brasil comemora o dia do pastor presbiteriano e também da esposa de pastor presbiteriano. Então, peço, por gentileza, que a nossa irmã Gleice, se puder vir à frente do pastor. Não poderíamos deixar esse momento passar sem uma citação especial, e as sociedades internas sempre trazem uma manifestação de carinho para o casal, o pastor e a sua esposa, tão dedicados à obra do Senhor. E eu quero chamar então as sociedades que venham até a frente para rapidamente nós prestarmos as homenagens. Temos a Junta Diaconal, temos a UPH, temos a SAF, temos a Mocidade, a UPA e o Coral. E desta vez nós vamos fazer uma pequena mudança. Normalmente o vice-presidente assume esse momento, mas eu achei que seria muito oportuno nós convidarmos o presbítero que tem mais idade no conselho para trazer essa palavra de carinho ao nosso pastor. Então eu pedi ao Cláudio, que tem essa responsabilidade nesta manhã, e depois então ele é seguido pelos demais representantes das sociedades internas. Cláudio. Obrigado, Elias. Bom dia, igreja. Quando Elias me pediu para trazer essa palavra ao pastor e à sua esposa, eu, como presbiteriano, que temos como regra de prática, a Bíblia, eu procurei na Bíblia alguma coisa para falar em relação ao pastor. E como vocês sabem, o pastor é também um presbítero, só que é docente, e ele também foi ordenado pastor pelo presbitério. E por que presbítero? É o presbitério, porque se não fosse presbítero, seria um pastoréio, alguma coisa parecida. Mas na igreja nós temos presbíteros docentes e regente, e o pastor é um presbítero docente, ordenado pastor. E na Bíblia não fala exatamente de pastor, mas fala do Tito. E tinham as 3 ou 4 páginas dessa aqui, eu estou com ela, que vocês sabem que eu não posso ler coisinhas pequenas, tem que ter uma letra grande. Ia levar pelo menos uns 50 minutos, no mínimo, para ler todas, e depois para explicar, nós íamos sair daqui 2 horas da tarde. Então eu resolvi dar um resumo em tudo isso, e que diz o seguinte: o que o pastor deve ter? Deve estar focado em um caráter moral e espiritual irrepreensível, competência familiar e aptidão para ensinar. E eu, quando começo a ver isso, eu vejo o seguinte: ninguém, pelo menos que eu conheço nesses 13 anos, falado alguma coisa sobre falta desses detalhes aqui, Ninguém reclama, o pastor é muito bem visto, e a prova disso, de que ele está sendo irrepreensível nessas coisas todas, em todas as outras que estão listadas, depois vocês pegam 1 Timóteo e Tito, vocês vão encontrar todo um elenco. Ele está realmente irrepreensível em todas essas situações.
E o exemplo disso é a alegria que a membresia tem quando se refere ao pastor. Quando termina o culto, um monte de gente faz fila ali e fica conversando, e se ele, de uma maneira muito política, ele corta, porque senão não dá tempo de todo mundo falar. As pessoas querem falar, querem abraçar o pastor. E a igreja passou por um momento difícil da pandemia, um pouco antes também. Alguns membros saíram, foram para outros estados, mas a igreja continua crescendo com a graça de Deus e com a direção do pastor. Com certeza isso é uma realidade. Tanto é que aqui hoje tem vários visitantes que foram convidados por membros, e ninguém convida amigos e parentes para ir para um lugar que eles não gostam. É uma demonstração de que eles gostam da igreja. E eu, como presbítero, fazendo conselho, de vez em quando estou aqui na frente, eu vejo isso, que as pessoas gostam da igreja e principalmente também gostam do pastor. E eu quero fazer um adendozinho, que o pastor não faz isso sozinho, não. Tem um pilastre aqui do lado dela, uma coluna dele, que é a sua esposa. Ela também é responsável por isso, e a gente vê que ela recebe as pessoas com graça, com alegria, fala com todo mundo, e o trabalho que ela realizou na SAF, que vinha crescendo, mas com a administração, vamos chamar assim, dela, cresceu muito mais. Então, esse casal é uma demonstração do que está escrito. Aquele que administra bem a sua família, ele vai administrar bem a igreja. E a igreja está muito bem administrada pelo pastor. Então, nós temos as sociedades internas, temos a UPA, temos a Mocidade, o PH, o HP, e a SAF, e também toda a membresia. Todo mundo fica muito satisfeito, porque o pastor cuida de todos eles. E vocês podem ter falado assim, mas esqueceu de uma sociedade, a UCP. Eu não esqueci, não, deixei por último. A UCP é uma coisa espetacular aqui na igreja. Hoje, talvez, os visitantes não possam ver, porque é um dia diferente. Mas quando o pastor está aqui na frente, essa figura grande, vestido às vezes uma toga, que é uma roupa aí para as crianças, porque poderia ser esquisita, e quando o pastor fala, Joãozinho, Pedrinho, vem chamando um por um, eles vêm todos satisfeitos, alegres, ficam aqui na frente, conversam com o pastor, e a gente pode observar que eles estão diante de um camarada grande, vestido uma toga, que é uma roupa diferente, que eles não estão acostumados, e que poderia trazer medo, mas não traz. Eles ficam aqui trocando ideias, eles querem falar com o que aconteceu com eles, como é que eles fizeram durante a semana, mas eles não estão falando com um pastor, esse cara grandão, não. Eles estão falando com uma criança igual a ele, só que mais velho. Porque eles não falam assim com todo mundo, eles sentem que o pastor é um deles. E isso é maravilhoso, porque o Evangelho diz que nós devemos ser como crianças. E eu vejo aqui o pastor sentado, às vezes, no chão, brincando com eles, conversando e ensinando a eles, porque já aconteceu a ocasião que a pessoa falou, eu quero orar, mas eu não sei. Aí ele dá o microfone e fala baixinho. O que ele tem que falar, ele repete. Isso é ensino. Ensina a criança no caminho que deve andar e mais tarde ela não vai se desviar. E a gente vê essa alegria das crianças. E eu deixei por final justamente por isso, porque eu vejo no pastor a criança, que cuida das crianças, e quando está conversando com os outros, ele continua sendo criança, só que uma criança com mais responsabilidade. Pastor, eu já falei uma vez, você é meu filho mais novo, eu tenho minha mãe que está aqui, pode confirmar isso. Eu tenho 2 filhos, estão todos 2 mais novos que você é meu caçula. Eu te vejo assim, como uma criança,
como o meu filho mais novo. E me perdoe, eu tenho que encerrar agora, porque senão eu vou falar até amanhã. A maneira de encerrar eu queria, sem reverência, mas usando uma linguagem mais comum, até a Bíblia tem uma linguagem de hoje. Eu queria dizer para você, numa linguagem mais comum, o seguinte: cara, tu está numa parada muito legal, tá ligado? Continua assim, cara, essa parada é boa e tu vai conseguir tudo que você precisa. E eu quero te dar um abraço, mas antes, estou contigo e não abro. Tamo junto. Na mesma forma. Perguntei ao pastor se ele gostou da surpresa, porque esses dois, o tempo todo, um mexendo com o outro, muito bom. Então, agora eu quero passar para... Quem é que está pronto aqui? Pode ser a Mostarda? Vamos fazer assim, fica melhor. Bom dia. Eu escrevi um textinho para não me perder. Obrigada. Querido pastor e eterna tia Gleice, como não agradecer a vida de um casal abençoado e tão abençoador? A UPA é grata por todas as palavras e ações de amor, carinho e ensinamentos. É possível ver a graça de Deus sobre a vida de vocês e isso sempre será exemplo. Saibam que a UPA sempre estará à disposição para ajudar vocês e sua família. E, no fim, queremos apenas dizer que amamos vocês. Pastor tia Gleice, em nome da UMP, a gente queria muito agradecer ao trabalho que vocês vêm executando aqui na igreja. É um trabalho que mostra que vocês se importam muito com cada membro, com cada visitante, com cada pessoa que passa aqui pela igreja, e de muito auxílio a todas as sociedades internas para manter em tudo que a gente pede de ajuda. Vocês ajudam a gente, então a gente queria muito agradecer a todo esse movimento, a toda essa força, toda essa capacidade que vocês têm mostrado para toda a igreja, todas as sociedades internas e a todos nós. Então, um presente que da UMP. Para você. Muito obrigado. Bom dia, igreja. Bom dia, amado pastor. Bom dia, amada Gleice. Quero ler aqui o versículo em Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos anunciaram a palavra do Senhor. Como é bom ter um guia como o senhor, pastor. E como é bom ter um guia como a esposa do pastor, né? Só temos a agradecer, e não é só nesse dia do pastor, né? Nós temos que agradecer todos os dias. Todos os dias a gente tem que reconhecer como é bom ter o pastor Anderson Abreu aqui nesta igreja, né? Porque, igreja, sabemos como faz a diferença de termos um bom líder, né? A igreja não é composta apenas dos membros, apenas do conselho, mas ter um bom líder faz toda a diferença. E é isso que a gente sente aqui com vocês, né? O pastor sendo o líder mor
e abençoando os outros líderes, assim como nós da SAF, assim como qualquer presidente, qualquer diretoria aqui que sempre tem o apoio do Senhor, o apoio invenerável e o apoio incansável. Isso é muito importante para toda a nossa membresia. E deixa eu ler aqui o textinho, também não sou muito boa em palavras não, mas eu tenho que botar, senão eu fico até amanhã, igual o presbítero Cláudio. Então, agradecemos a Deus por sua vida, pastor, por sua dedicação ao ministério e pelo cuidado constante com o rebanho do Senhor. Que Deus continue lhe concedendo sabedoria, saúde e graça para cumprir com alegria o chamado que Deus te confiou. Só está aqui porque Deus confiou a ti essa missão tão difícil, tão complexa, cansativa, que precisa de tanta dedicação, que é um pastorado. Tão cansado. Agradecemos muito a Deus por isso, por eles ter abençoado nossa igreja, te colocando aqui. E quero também falar nossa querida irmã Gleice, que sempre com tanta dedicação, tanto carinho, tantas palavras abençoadoras, né, que sempre nos conforta, sempre em todos os momentos, está sempre presente, aquela pessoa que está sempre à frente, está sempre ou atrás, né, fazendo de tudo para que nossa igreja esteja sempre dentro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou passar a palavra para a nossa secretária de causas da IPB, que também vai falar um pouquinho e entregar a nossa lembrancinha da SAF para vocês. Bom dia, igreja. Se eu ficar tremendo, não reparem não, porque dá mais vontade de chorar do que falar. Sabe a alegria que eu tenho de ter você como meu sobrinho. Neste dia especial, rendemos graças a Deus pela vida daquele que foi chamado para cuidar, orientar e amar o rebanho do Senhor. Ser pastor é mais do que exercer um ministério, é viver um chamado que exige entrega, renúncia, fé e um coração cheio do amor de Cristo. Quantas lágrimas derramadas, quantas noites não dormidas. Pastor, sua dedicação, sua disposição em servir, mesmo nos momentos difíceis, não passam despercebidos aos olhos de Deus. Que Deus renove suas forças, fortaleça sua fé a cada dia e encha seu coração de paz. Agradecemos por ser instrumento de Deus em nossas vidas. Querida Gleice, sabemos que o ministério pastoral não é vivido sozinho, ele é compartilhado. E nós rendemos graças a Deus por sua vida, que é reflexo de amor, fé e dedicação. Reconhecemos que tens passado por dias nublados e que ser esposa de pastor é viver um chamado que muitas vezes acontece em silêncio, longe dos holofotes. Mas tenha certeza que não passa despercebidos aos olhos de Deus. Ele vê cada gesto, renúncia e cada lágrima transformada em oração. Que o Senhor continue te fortalecendo, te enchendo de paz, alegria e sabedoria. Enfim, nós da SAF, assim como toda a igreja, somos agradecidos a Deus por vossas vidas, Anderson e Gleice. Que Deus vos abençoe. Dar uma lembrancinha para a filha do pastor, porque ser filha de pastor também não é brincadeira não. É pressão demais, né?
Bom dia. Reverendo Anderson, Gleice, falando pela UPH, mas falando por mim também. Nessa última quarta-feira, completei aí mais um ano de batismo e profissão de fé aqui na igreja. Desde que eu cheguei, fui muito bem acolhido por vocês. Pude conhecer a Gleice com o Anderson no jiu-jitsu, uma outra Gleice, a Gleice dos óculos escuros chiques. E para mim só é uma honra, não só estar na igreja, agradecendo a toda a igreja, mas agradecendo a vocês dois, porque desde o momento que eu cheguei, eu fui muito acolhido. O reverendo Anderson foi um grande incentivador do ressurgimento da UPH aqui na Tijuca. Devemos muito a você por toda a força, por todo o carinho e por todo o trabalho que você tem por cada sociedade interna dessa igreja. E particularmente, nesse último 1 ano e meio, que eu passei por tantas provações pessoais, você foi um conselheiro, foi um amigo. E aí, parafraseando Salomão, eu digo que existem amigos mais chegados do que irmão. Então, o presbítero Cláudio falou que você é um filho para ele, você é um irmão para mim, meu irmão mais velho. E com certeza só tenho a agradecer a vocês dois por tudo que vem acontecendo na minha vida nesses últimos 2 anos. Bom dia, igreja. Bom dia, pastor Anderson. Bom dia, Gleice, nossa amada irmã. É com muito carinho que estou aqui representando a Junta Diaconal. É com muita satisfação poder ter um pastor tão maravilhoso e uma esposa que nos dá tanto apoio. Tudo que o senhor tem aqui, tudo que o senhor agradeça ao nosso Deus, a fidelidade, é ao nosso Senhor Deus, que está junto contigo para nos trazer palavras, para nos trazer tantos momentos que a gente leva os nossos problemas e o Senhor está lá para nos ouvir. E em particular, eu quero agradecer muito pelo apoio da igreja e ao pastor e à Gleice, pela minha família, pelo meu filho. E é com muita gratidão. E todas as vezes que eu precisei falar com o pastor, ele sabe, ele me ouviu com paciência, sendo claramente uma pessoa colocada por Deus na minha vida e na vida de todos nós. A Junta Diaconal só tem a agradecer, todos os departamentos só tem a agradecer a vocês, agradecer tudo que vocês são para a gente. Pessoas maravilhosas, pessoas que sabem os nossos pontos e estão ali junto com a gente para nos apoiar e nos trazer aquela palavra de alegria. Então é só agradecimento, tá bom? Bom dia, igreja. Bom dia, pastor. Bom dia, Gleice. Eu estou aqui representando o departamento de música e estou no meu cercadinho, então não vou sair, porque hoje estou um pouquinho limitada, mas vou falar daqui. E eu só tenho, parece até repetitivo, né? Mas é isso, a gente só tem a agradecer mesmo, principalmente o departamento de música, onde em muitos lugares não é valorizado, e aqui é valorizado, e aproveito também para agradecer todo o apoio da igreja, mas isso vem de uma liderança, e queria muito, só gratidão, agradecer pela valorização que vocês têm pela música,
E não só ali com o pastor, mas eu vejo sempre quando tem algo de música, de diferente, ou então só comigo. A Gleice é uma que está sempre registrando tudo, eu fico só observando, e sempre dando feedback, sempre falando com a gente. Então, isso é muito importante para a gente, né? Porque não é um caminho fácil, então ter esse apoio é muito importante. Então, só tenho a agradecer, e no final eu quero abraçá-los decentemente. Passar para o Roldão, que também quer falar com vocês, representando o coral. Bom dia, igreja. Bom dia. Assim, eu estou representando o coral. Coral não fala, coral canta. Então, eu só quero dizer assim, parabéns pelo teu ministério, parabéns pelo teu ministério também, tá? E a cantata de hoje é dedicada a vocês dois, tá? Todo o nosso esforço, tudo que nós fizemos, também é dedicado a vocês dois, a vocês três, tá? É isso. Mais alguma manifestação de alguma sociedade interna? Então, nós vamos fazer a conclusão desse momento. E eu quero solicitar que os visitantes que passaram por esse momento agora, tão doméstico da nossa igreja, que compreendam a valorização que a Igreja Presbiteriana do Brasil, e em especial a nossa Igreja da Tijuca, dá ao ministro da palavra, ao ministro do Evangelho. Ele foi buscado por Deus na sua vida secular para fazer esse serviço. É um serviço de culto ao Senhor. Quando a sociedade de hoje em dia desvaloriza e até persegue os ministros da palavra, nós queremos deixar muito claro que a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana da Tijuca apoiam o ministro da palavra. Ele não é perfeito, mas ele é um servo do Senhor em aperfeiçoamento na presença do nosso Deus. Então, estender essa palavra a todos que estão presentes, para que compreendam esse tempo muito importante para a Igreja Presbiteriana e para a Igreja Presbiteriana da Tijuca. Mais uma vez, abraçando o pastor, ministro da palavra do Senhor, para o rebanho do Senhor e para aquelas ovelhas aflitas e exaustas que vão chegar aqui buscando a palavra do Evangelho. E a esposa do pastor, que está passando por um luto nesse momento, todos sabem, mas está firme aqui, apoiando o servo do Senhor na sua carreira ministerial tão complexa. Deus abençoe. Passar a palavra ao pastor agora, que é o presidente da liturgia. Ah, sim, tem mais uma homenagem aqui. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Vamos subir, meu irmão. Queridos, quero dizer a vocês que amor constrange. Amor constrange. E de tudo que vocês falaram aqui, eu ficava olhando para dentro de mim e perguntava: onde é que eles estão vendo isso, gente? De tão pecador, de tão falho que eu sou. Nesses últimos 2 anos, foram os 2 anos mais sofridos em termos emocionais da minha vida pessoal. Falecimento de pessoas amadas e queridas, acompanhar o momento anterior ao luto dos pacientes em estado terminal, e esse ano, com tantos desafios, uma pessoa que eu amo muito, marcou para conversar comigo e disse o seguinte: pastor, eu queria saber se eu fiz alguma coisa contra o senhor. Eu falei: você?
Não, quem me faz é o Estado. Todo mês me sequestra dinheiro, faz e acontece. Você não me fez nada. E ele me disse: pastor, é porque de uns tempos para cá, eu senti que o senhor ficou mais sério comigo. Eu disse: eu não fiquei mais sério com você, meu irmão. Eu me perdi dentro de mim mesmo. Eu quero ser aquele cara alegre que eu era, quero ser brincalhão como eu era, mas as coisas aconteceram de uma tal forma que você me perdoa, eu não mudei com você não. Infelizmente, eu fui mudado por mim mesmo, e só Deus para me resgatar. Oramos, choramos, selamos nossa amizade maravilhosa, e quero dizer para a igreja que esses 2 anos, especialmente esse último ano de 2025, foi o ano que eu mais sofri em toda a minha vida até agora. E quero dizer a vocês também que em meio a esse sofrimento tão grande, eu nunca fui tão feliz, eu nunca fui tão grato, eu nunca fui tão sensível a ler um texto bíblico, e eu nunca fui tão compreensivo com a vida do outro. E eu confesso a vocês, tem sido dias difíceis, pelas questões que nos cercam, não apenas a mim, mas todo cidadão carioca. Mas eu confesso a vocês que antigamente eu pedia para Deus passar essas tribulações de mim. Hoje eu não peço mais. Porque apesar do sofrimento ser muito grande, com tantas coisas a enfrentar, eu nunca fui tão feliz, tão relacional, tão amoroso como eu sou hoje. É uma pena que nós aprendemos pela dor. É uma pena. Muito obrigado à igreja, obrigado ao conselho. O pastor não é nada sem o conselho. O conselho da igreja o tempo todo ombreia a figura do pastor, o tempo todo em nossas reuniões. Nossas reuniões, elas não começam em pizza, elas terminam em oração. Durante a reunião tem pizza. E nós comemos nossas pizzas e conversamos como conselho. Aprovamos na última semana o orçamento para 2026, um orçamento claro, cristalino, em consonância com a percepção de todos os presentes. O conselho da igreja permanece como ele sempre foi, unido. Agradecer à Junta Diaconal, SAF, o PH, Coral, UCP, UPA, UMP, Diretoria Musical. Agradecer a todos vocês. Não é possível ser pastor sozinho. E eu tenho plena convicção que, se vocês enxergam essas qualidades em mim, é Deus que mostra para vocês, porque de mim isso não sai. Eu só queria agradecer a todos pelo carinho, pelas orações. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Poder voltar para os vossos lugares. Coloquemo-nos de pé. Juliane, como é que está a Aurora? Está bem? Traz ela aqui, por favor. A Aurora que esteve amoadinha esses dias. A Aurora estreou uma emergência. Olha isso. Tem idade para estrear emergência? Vem cá, meu amorzinho. Como é que você está? Deixa eu ver. Ah, meu Deus do céu, você está boa demais. Você quer? Vamos. Pronto. Quer? Alô? Vai chegar lá, vai chegar lá. Ela está melhor, Juliane? Que bom. Ainda falta quanto tempo do antibiótico? Já acabou, graças a Deus. Foram 7 dias. Não é para morder, não, é para falar. Tudo ela morde. Tudo você morde? Pelo amor de Deus, então não vou te dar papel, se não morder papel. Não, já não posso mais dar. Um beijinho, coisa mais fofa. Muito bem. E ela já está com um dentinho?
Oh, meu Deus do céu. Obrigado, Juju. O que necessitar, conte não apenas comigo, mas com toda a sua igreja. Tá bom, querida? Pode voltar para o seu lugar.